A paz do Senhor a todos. Amém. Mateus capítulo de número 14, versículo 22 assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava de sol. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podeis vos assentar. Muito obrigado. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico do qual, se o Senhor me permite, eu quero falar sobre rema e não deixe de remar, porque quem te orientou foi Jesus Cristo de Nazaré. Rema e não deixe de remar, porque você está debaixo da palavra de Jesus. Após o Senhor Jesus ter compadecido de uma multidão que foi ao seu encontro em um lugar deserto, Jesus cura muitos enfermos. Observe o contexto. Não são todos curados por Jesus, mas são muitos. Chegado a tarde, os discípulos querem despedir as multidões para que vá e comprem o que comer, e solicitam isto ao mestre. Porém, é nesse momento, é nesse ponto que o Senhor nos pergunta o que eles tinham, e com o que possuíam, a Bíblia diz que Jesus multiplicou pães e peixes. E após este momento sublime, Cristo os faz entrar no barco e passar para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E é por meio desta travessia que, se o Senhor permitir, nós falaremos um pouco neste grupo. Eu observo em Jesus Cristo uma preocupação com os detalhes do seu reino. Observe o contexto. Mesmo tendo feito o que fez para a multidão, ele tira um momento para se despedir dela. O Senhor cura muitos, não são todos. O Senhor multiplica pães e peixes para esta gente. O Senhor sacia este povo em todos os aspectos, mas Jesus se preocupa com os detalhes. Talvez, irmãos, se fosse o Hudson, eu não faria o que Jesus tinha feito. Talvez, se fosse você, também não faria o que Jesus fez. Jesus cura muitos, multiplica pães e peixes, e agora dá aos discípulos uma orientação: entre no barco e passe para o outro lado, para a terra de Genezaré.
E enquanto os discípulos obedecem a esta orientação de Jesus, Jesus vai tirar um tempo para se despedir daquela gente. Jesus não vai se retirar e deixar aquele povo à parte se retirando por si só. Jesus se preocupa com o detalhe. Deixa eu me despedir deste povo. Deixa eu me despedir desta gente. É por isso que eu disse aos irmãos e os parabenizei pelo gesto tão singelo de abraçar aqueles que estão visitando. Parece simples, mas é um detalhe no reino de Deus que faz toda a diferença. No reino de Deus, irmãos, por mais simples que pareça, e talvez por mais insignificante que você pense, qualquer ato dentro da casa do Senhor, dentro daquilo que o Senhor te confiou, ou fora destas quatro paredes servindo ao Senhor, dê o devido valor, porque Jesus, ele dá atenção aos detalhes em seu reino. Se você está servindo ao Senhor, sirva nos mínimos detalhes, prestando um bom serviço a Ele. É a limpeza da igreja, não faça de qualquer jeito, preste este serviço nos mínimos detalhes. É servindo ao Senhor com os instrumentos, sirva ao Senhor com os mínimos detalhes. Tocou, terminou, se no decorrer da semana percebeu que o instrumento está sujo, que tem uma poeirinha, o detalhe faz diferença. Pega um pano, passe no instrumento, limpa o instrumento. Não sou pastor de vocês não, irmão, mas é detalhe, cuide com detalhe daquilo que Deus te confiou. Se Deus orientou o seu líder, o pastor da igreja, para estar à frente das crianças, para estar à frente dos jovens, para estar à frente do ciclo de oração, para servir na portaria, preocupe-se com os detalhes, e em detalhe por detalhe, Jesus vai te usando, Jesus vai te enchendo, Jesus vai te protegendo, Jesus vai cuidando de você, porque Ele vê em você zelo. Tem muita gente na igreja sem zelo, tem muita gente na igreja sem cuidado, tem muita gente desmantelado, como diz muita gente aí no interior. Para ele tanto faz, tanto fez. Parece que está servindo ao homem, parece que está servindo ao ser carnal. Não, nós estamos reunidos em um culto aonde o Deus Trino se faz presente, e nós estamos servindo a Ele. E se é a Ele que nós estamos servindo, por que servir de qualquer jeito? Ah não, eu já fiz o que tinha que ser feito. O bom e o básico. Entre para a intimidade com o Senhor e abra os seus olhos espiritualmente para dar atenção aos detalhes. Olha o contexto. É pão e peixe multiplicado, é gente curada, é gente liberta, e agora é Jesus se despedindo. Vai em paz, fica com Deus, vai em paz. Jesus curou, ele está dizendo, vai em paz. Jesus está se despedindo de um a um enquanto eles estão indo, porque Ele se preocupa com os detalhes. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu creio que neste lugar há uma gente, há uma igreja, há um povo banhado pelo sangue de Jesus, que não está servindo de qualquer jeito. Se está servindo de qualquer jeito, é agora, é hoje, é a noite que o Senhor marcou para fazer com que você viva um divisor de águas. O reino de Deus conta com você. O reino de Deus conta com você. Não de qualquer jeito não, mas é do jeito dele, é da maneira dele. Quantos estão dispostos?
a fazer do jeito dele, da maneira dele, caminhar do jeito dele, olhar do jeito dele, ouvir do jeito dele, falar do jeito dele, se gesticular do jeito dele, do jeito dele, do jeito dele, do jeito dele. Ai, amado. Coisa boa é quando um povo entende isso. Coisa boa é quando nós caminhamos desta maneira. O Senhor se preocupa com isso. Enfim, o Senhor Jesus orienta os seus discípulos para que entrem no barco. E ao entrarem no barco, a atitude dos discípulos me chama a atenção. É que eles não questionaram as ordens do Senhor. O Senhor orienta. O Senhor dá uma orientação prática a eles. Entre no barco e passe para o outro lado. A Bíblia nos informa que eles não questionam as ordens do Senhor. Sabe o que é questionar? É pôr em questão, é fazer objeção, é controverter, é rebater, é entrar em discussão, é disputar. Você conhece alguém assim, que serve ao reino de Deus, que por qualquer coisa ele está discutindo com Deus, ele está se debatendo com Deus, ele está fazendo objeção com Deus, e em um tom de murmuração? Porque existem duas maneiras de questionar. Existe o questionamento de forma murmuradora. Eu preciso te fazer lembrar que nós não devemos questionar, porque em outro tempo nós éramos escravos pelo inimigo de nossa alma, Satanás. Mas um dia, com a mão poderosa, o Senhor Jesus foi lá naquele mundão e te pegou e te arrancou de lá. Você nasceu no Evangelho, não estava no mundão não, mas mesmo dentro do Evangelho, um dia você também precisou que a mão poderosa de Deus te pegasse. O não questionar me leva a entender que eu não devo questionar, porque em outro tempo eu era escravo. Lembra do povo do Egito? Que por cerca de 400 anos ficaram escravizados. Deus levanta Moisés com muita graça, com muita unção e autoridade, para guiá-los ao deserto, por meio do deserto, para irem a Canaã, uma terra boa, que manda leite e mel, uma terra agradável, uma terra produtiva, uma terra que pertence a este povo. O clamor desta gente chega ao Senhor, e o Senhor tem uma liderança para estar com eles no meio do deserto. Por favor, irmão, abra a sua visão, abra o seu ouvido nesta noite, de forma espiritual, e por meio desta palavra, Deus tem liderança para te conduzir aqui nesta terra. Não é bagunçado, não é do teu jeitinho não. Deus tem as suas lideranças. Você tem o teu pastor local, você tem o teu líder aqui nesta noite, nesta cidade, para te ajudar, para te conduzir, para te orientar, para te ajudar em oração, para te aconselhar. Em todo o tempo Deus teve lideranças para estar à frente do seu povo, da sua gente. Eu acho estranho este tipo de pessoa, irmão, que se diz servo do Senhor, e para ele liderança não serve. Ele sabe o que faz, como faz, do jeito que faz. Abaixa a crista. Tem liderança para você, tem alguém para te conduzir, tem alguém para interceder junto de você. Não fique soberbo a este ponto. Não. Mas não é de hoje que o povo tem a ousadia de questionar a Deus. Esse povo, irmão, pelo deserto, escravizado há cerca de 400 anos, estão reclamando de tudo, não estão satisfeitos, murmuram e querem voltar para o Egito, e querem voltar para a escravidão, e querem levantar lideranças que os conduza de volta à servidão.
questionamento ele é injusto. Esse questionamento, irmãos, é baseado na falta de fé, de humildade, na falta do reconhecimento a respeito de tudo quanto Deus faz, fez e é. Este povo, irmãos, boa parte enfrentaram desafios e não entraram na terra prometida, por haverem questionado a Deus de forma murmuradora, por pelo menos 10 vezes. Números 14, versículo de número 22. Abra o teu entendimento nesta noite. Entenda o que você era antes da presença de Deus em sua vida. Sem Jesus, você e eu estávamos perdidos, condenados ao inferno. Eternamente. 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 Se você tivesse morrido antes de ter encontrado Jesus, o inferno seria a sua habitação. Eternamente. Eu estou dizendo eternamente. E não há lá a possibilidade de você se converter e ter acesso ao céu. Não há uma transição de quem está no inferno para o céu. Não há. Enquanto a vida, você tem a oportunidade de ter Jesus na sua existência. E você teve Jesus um dia. E você permanece tendo Jesus hoje. E eu oro a Deus para que você tenha Jesus em todos os dias de sua vida. Porque a Canaã celestial te espera. A Canaã celestial me espera. A Canaã celestial nos espera. Um dia estaremos lá. De eternidade em eternidade. Quem vai chegar lá? Quem vai chegar lá? Quem vai chegar? Quem vai chegar? Aonde está a igreja? O povo que vai chegar lá, que vai morar lá. Você tem glória, você tem aleluia, você tem adoração para entregar, você tem louvor para entregar. Aproveite. Ele se faz presente na casa. Quem tem Jesus tem perdão dos pecados. Quem tem Jesus tem vida transformada. Oh, aleluia. Olha você aqui, com a sua vida transformada, com a sua mente transformada. Pergunte para um crente de verdade, se você quiser, em qualquer momento na semana, como é a sensação de ter a certeza que se a morte chegar, o céu é a tua habitação. Pede. Hudson, você tem certeza que o céu é a tua habitação? Eu tenho. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Porque eu sou bom em si? Não. Mas porque a graça, o favor imerecido de Deus me alcançou. O sangue de Jesus me limpou. Ele me separou. Eu sou propriedade dele, ele é meu. E deixa eu dizer para você que está aqui nesta noite: você pertence a ele e ele pertence a você. Não troque a presença de Jesus por nada neste mundo. Você pode dizer: Hudson, você não sabe o quanto eu tenho sofrido. Eu chego no segundo questionamento. Este questionamento é um questionamento aceitável, porque ele não é um questionamento murmurador. Não. Este questionamento aceitável me aproxima de Cristo. É quando eu questiono lamentando. É questionar a Deus de forma respeitosa, ou de forma a tentar compreender os seus desígnios. Este questionamento em forma de lamentação, ele não me distancia de Deus. Muito pelo contrário. Se o povo que sai do Egito está questionando, murmurando, a intenção deles é retornar ao Egito a ponto de querer liderança que os conduza de volta ao Egito. Este questionamento agora não.
este questionamento de forma de lamentação me aproxima de Deus. Lembra de Jó? O que Jó fez? Jó era reto, íntegro, temente a Deus. E o que mais? Se desviava do mal. Olha as características de Jó. E Deus permite que o inimigo atormente Jó, a ponto de fazer com que ele perca os filhos, a riqueza e a saúde. Irmão, procure por um minuto vivenciar o que Jó vivenciou. Dos homens mais ricos do tempo dele, perdeu tudo. Tem gente aí, irmão, por muito menos, murmurando que só eu. Um aperto financeiro chegou, 11 meses vivendo bem, no mês que o negócio apertou um pouquinho, olha ele, eu vou sair da presença, Jesus não está comigo, Jesus não está me olhando, aonde está Jesus? Já viu gente assim? Às vezes até a gente fica assim, irmão. Às vezes até eu, se eu não vigiar, ele se abre a boca para falar, aí o Espírito Santo, olha, toma cuidado. Toma cuidado. Coisa boa é quando o Espírito Santo ainda está falando com a gente. Aleluia. Às vezes você pode até se enveredar por algum momento de forma murmuradora, questionando a Deus, mas que o Espírito Santo fala ao teu coração nesta noite e glorifica o Senhor. Coisa boa é quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. Veja, irmão, o que Jó questiona. Ele diz o seguinte, Jó 7,20: se pequei, olha, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, por que fizeste isso de mim, um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Irmãos, o que nós observamos na história de Jó é que ele mesmo, com tantos questionamentos que estavam dentro do seu coração a respeito de toda a dor que passava, conseguiu encontrar respostas que o acalmaram e pôde declarar algumas verdades a Deus. Olha o que Jó diz: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. O mais interessante é que em todo o livro de Jó, irmãos, nós não vemos Deus explicar absolutamente nada a ele. Deus apenas lhe faz perguntas reflexivas que o levam para mais perto dele, mesmo sem ele saber os porquês das suas provações. Escuta uma coisa, olhe para cá. Existem muitos questionamentos que nós fazemos com Deus, e Ele não nos dará resposta, mas isso não significa que Ele não esteja conosco. As perguntas do Senhor a Jó é para ele refletir. Enquanto ele reflete, ele percebe que nada é, nada pode, e em tudo ele adorou a Deus. Talvez você não tenha resposta para essa prova, para esta luta, para esta angústia, mas tenha fé, tenha certeza, Jesus não te deixou, não te deixará. Permaneça com Ele, permaneça com Ele, permaneça com Ele, permaneça com Ele. Não abra mão de Jesus, não desista de Jesus. Jesus está conosco. Quando? Ontem, hoje e de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Quando que o Senhor está conosco? Ontem.
Hoje, agora, o Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com você. Você não está só, você não está só. Quantos têm certeza da presença dele? Por um momento, se você pode, levante uma de suas mãos. No poder que há no nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida agora poder da parte de Deus. Toda crise existencial em seu coração, toda dúvida da presença de Deus nesta caminhada que você está, não irá permanecer. Acredite, Ele está com você. Ele está com você. Quem permanece com Ele? Quem permanece com Ele? Levante a mão, abre a boca, dê glória ao Senhor. Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você, Ele está. Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você. Basta você permanecer com Ele, com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. Quem busca encontra, quem busca encontra, quem bate a porta se abre, quem bate a porta se abre, quem pede recebe. Obedeça a voz de Jesus, assim como os discípulos obedeceram. Não questionaram, obedeceram. Obedecer, irmão, é melhor do que sacrificar. Obedecer vai além de falar. Implica ação. Eu estou finalizando, me falta 15 minutos. Obedecer vai além de falar. Implica ação. Eu ouço, entendo, compreendo, e agora tomo uma ação em obedecer ou desobedecer. A quem ouve e não obedece, ele ouve, e às vezes até fala que vai fazer, que vai obedecer. Quantos participaram, não foi de um, de dois, mas de muitos cultos, porque não dizer muitos eventos, muitas festas. A palavra falou ao seu coração e ele saiu dizendo: a Ele eu obedecerei, eu farei o que eu ouvi, porque esta palavra é boa, é agradável. Termina o culto, fecha-se as portas, ele retorna para sua casa e volta às mesmas práticas, não obedece. É um desobediente contra nós. Mas tem aquele que ouve e obedece. E diferente daquele que ouve e não obedece, Jesus compara a um louco, a um insensato, a um construtor que levantou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, os ventos, as correntezas se formaram e bateram com força naquela casa, e ela caiu, porque estava alicerçada sobre a areia. É o que ouve, mas não obedece. Mas eu quero glorificar ao Senhor, porque eu creio que aqui nesta noite há um povo, há uma gente, assembleianos de verdade, pentecostais, até o tutano, que ouve a voz do Senhor e obedece. Oh, aleluia! Eu percebo a presença do Espírito Santo na casa. Ele obedece. A casa mudou de estrutura, não está mais alicerçada na areia, está alicerçada na rocha, que é Ele. Dessa chuva vem os ventos, bate na casa, as correntezas se formam, bate na casa. E olha as casas aqui de pé, de pé, de pé, de pé.
obediência é bom demais. Você só está de pé aqui nesta noite porque Jesus tem te sustentado. Quantas lutas, quantas provas, quantas angústias, e Jesus no controle de tudo. Há uma presença nos envolvendo aqui neste lugar. Jesus se retira para orar. Aprenda com Jesus, vive uma vida de oração. Os discípulos estão distantes. Havia na noite a primeira vigília do pôr do sol até as 9 horas. A segunda vigília das 9 horas à meia-noite. A terceira vigília de 0 hora a 3 horas. A quarta vigília das 3 horas da manhã até a aurora. Estamos diante do Mestre, que agora toma a decisão de ir aonde os discípulos estavam. Olha o versículo que nós fizemos a leitura nesta noite. Os discípulos estão dentro do barco, obedecendo a Jesus. As ondas são contrárias, porque o vento é contrário. Os discípulos estão em perigo. E agora, a quarta vigília, de madrugadinha, às 3 horas da madrugada, a partir, Jesus decide ir socorrer os discípulos. Sabe por quê? Porque eles estão em obediência a Ele. Estar em obediência a Jesus não nos impede de viver ondas contrárias, ventos contrários. Mas se você está debaixo da palavra de Jesus, pode ficar tranquilo, porque Jesus está no controle. E se Ele está no controle, na hora certa Ele chega. Na hora certa Ele se aproxima com bálsamo para as nossas vidas. Jesus está te acompanhando nos mínimos detalhes. E na hora certa Ele vai chegar. Está em obediência? Se não está, viva em obediência para viver esta palavra. Porque esta palavra é para gente obediente. Se você está em desobediência, viva em obediência. Para os obedientes eu tenho uma palavra. Na hora certa, no momento certo, no tempo dele, Ele vai chegar com escape. E Ele vai chegar de onde você menos espera, de maneiras às vezes inusitadas para nós, porque Jesus é assim. Jesus nos surpreende. Às vezes Jesus chega de onde a gente menos espera e causa até espanto. Os discípulos estão dentro do barco, as ondas são contrárias, os ventos são contrários. Eles olham e dizem: é um fantasma. É um fantasma que está vindo. Eles assustaram e gritaram com medo, porque o medo faz isso. O medo nos leva ao pânico, ao desespero. Mas Jesus lança uma palavra sobre eles. Ouça esta palavra nesta noite: tende bom ânimo. Mulheres que estão aqui, tende bom ânimo. Homens, tende bom ânimo. Crianças, tende bom ânimo. Jovens, tende bom ânimo. É Jesus que se aproxima. Não tenhas medo. Em meio aos vendavais da vida, nós temos a oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Eu percebo a presença do Senhor aqui nesta noite. Eu sou um pouco chorão. Enquanto a banda, os músicos louvavam, a glória de Deus me inundou um pouco mais. Eu já chorei na presença de Deus aqui nesta noite. E há uma presença me enchendo um pouco mais.
E eu quero dizer que toda esta luta, todo este embaraço, toda esta prova, toda esta angústia, é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver coisas sobrenaturais. Depois desta palavra, Pedrão, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Observe que Senhor aqui está com letra maiúscula. Pedro só diz isso depois que Jesus disse: tem de bom ânimo, não tenhas medo, sou eu. Isto aqui, irmãos, é melhor traduzido por: Senhor, se és tu, me permite ir à tua presença. Visto que és tu, me permite ir à tua presença. Ele entende agora que não é um fantasma. E ele está dizendo: Senhor, visto que és tu, se me permitires, eu vou até onde o Senhor está. Sabe o que Jesus diz? Vem. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Impossível, mas com Jesus nós temos a oportunidade de viver o impossível. É impossível para você, mas para Jesus não é. O que você precisa nesta noite? Não tenha medo, porque o medo te faz afogar. O mesmo Pedro que com fé desceu do barco, agora sente os ventos de novo e está começando a afundar. Estava com fé agora há pouco, andando sobre as águas, sentiu o vento de novo e teve medo de novo e está afundando. O medo te faz afundar e pode te levar à morte. Quanta gente que está perdendo a fé e ficando com medo e deixando Jesus por qualquer coisa, por qualquer luta. Clame por socorro, porque Jesus está aqui neste lugar. E quando nós abrimos a mão para clamar por socorro, o Senhor Jesus se apressa em nos socorrer. Pedro está dizendo: socorre-me, ajuda-me, socorre-me. Grita, clama por Jesus: socorre-me, socorre-me, socorre-me. E Jesus vem e com as suas mãos poderosas nos arranca e nos levanta deste afogamento. Oh, Ramando, não há vendaval que dure para sempre. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Jesus sabe que você está apto a suportar. Viva com Jesus em sinceridade e integridade. Acredite que em meio aos vendavais da vida, Ele não nos deixa só. Tenha Jesus, porque Ele é o teu único Salvador. Ele não precisa fazer mais nada por você. Eu vou repetir: você que alcançou Jesus, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, Jesus não precisa fazer mais nada por você e nem por mim. Ele já foi pendurado na cruz, coroa de espinho, cuspida na face, murro na face, chicotes, todo ensanguentado na cruz, morreu. Mais 1, 2, 3, Ele ressuscitou. Ele não precisava fazer mais nada por você nem por nós. Mas olha o tanto de coisa que Ele já fez por você. Você está achando que é essa prova que Ele vai abrir mão de permanecer com você? Você está achando que é essa prova que Ele não pode te ajudar? Você está achando que é esta luta que Ele não pode te socorrer? O meu, o teu Jesus permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Ô, gente, cadê aquele músico cheio de unção? Se puder, escuta uma coisa. Eu finalizo, já é a primeira vez que eu ministro, eu preciso dizer isso, neste lugar. Aos 10 anos de idade, eu perdi minha voz. Eu fiquei mudo. Aos 10 anos de idade, eu fiquei paralítico. Eu perdi o equilíbrio do corpo. Quem sabe uma outra oportunidade eu tentava. Mas os meus pais, servos de Deus, eu com 10 anos já tinha aceitado Jesus aos 7. Eu me lembro até hoje do dia que eu aceitei Jesus, com 7 anos de idade. Levantei minhas mãos em uma sala de escola bíblica dominical. E até hoje sirvo ao Senhor Jesus aos 31 anos de idade. Dentro de um hospital em Patos de Minas, desenganado. Provavelmente eu ficaria o resto da vida daquele jeito, segundo o médico. Que haviam desenganado meus pais para não criar nenhuma expectativa. E um dia, dentro do quarto, entra uma irmã bem moreninha, usando um coque, pergunta assim: eu posso orar com vocês? Meu pai, minha mãe, óbvio, nós também servimos ao Senhor. Fica à vontade. Meus pais, irmãos, eles choravam tanto. Hoje eu sei que eles saíam do quarto e ficavam na porta, fechava a porta e ficava ali para poder chorar. Tanto que eles choravam. Essa irmã, olhando para nós, após a oração, diz: olha, vocês não precisam preocupar. Esse menino vai voltar a andar, vai voltar a falar, e será um pregador do Evangelho. Eu não sei se você está enxergando, mas se você estiver enxergando, você está vendo aqui o moço de 31 anos de idade, de pé, falando, gritando e dizendo a quem está ao alcance da sua voz que Jesus é o beijo. Ontem, hoje e de eternidade em eternidade.